Oi, gente! Então, hoje a gente está aqui com a Fran. A Fran é psicóloga e ela ajuda muito nesse processo de emagrecimento e mudança de corpo. E quando eu fui no campeonato, na primeira vez que eu fui, a gente fez um acompanhamento. E foi muito bom para mim, para poder entender a mudança que meu corpo estava tendo. E como lá atrás eu já contei que eu tive problemas, depressão por causa do meu corpo. Então eu acho que isso ia ser muito bom para quem tem esse tipo de problema. E como vocês viram no último vídeo, como eu fui no meu coach, a gente está começando um novo trabalho para um próximo campeonato. Então eu queria mostrar para vocês um pouquinho das etapas que a gente passa para isso. Então a Fran vai explicar um pouquinho hoje sobre o trabalho dela e como que ela pode ajudar vocês nisso aí também. A Alana me chamou hoje para falar como que a terapia influencia no processo do emagrecimento. Meu nome é Fran, sou psicóloga e sou psicóloga na Metabolic Médica. Bom, a abordagem que eu utilizo é a TCC, que é a terapia cognitiva. Tem uma frase que eu gosto muito de utilizar nesse processo de emagrecimento, que é que emagrecer não é somente controle alimentar. Emagrecer é controle das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus impulsos. Emagrecer é ter um equilíbrio e uma maturidade emocional. Muitas pessoas não conseguem relacionar o emagrecimento com a psicologia, né? Parece que são duas coisas distintas e não são. É claro que o processo da alimentação, né, o processo do exercício físico, isso não pode ser descartado de maneira nenhuma. Mas nós sabendo que a mente ela tem influência sobre o nosso corpo, ela tem poder sobre o nosso corpo e que 95% da nossa mente é inconsciente e somente 5% é consciente, a terapia cognitiva ela vem ajudar o paciente a superar suas dificuldades. Nós sabemos que crenças e valores são aquilo que ditam os comportamentos do nosso dia a dia. E muitas vezes pode ser que existem episódios em que a pessoa já passou, que depois desse episódio ela viu que ela começou a engordar. E aí, sem o processo terapêutico, ela não consegue identificar isso. Gente, comida é um ato físico, mas também é um ato social. E as nossas emoções, os nossos sentimentos, às vezes eles tiram a nossa atenção, o que faz a gente comer a mais ou errado. Eu não sei se foi no primeiro vídeo que eu falei isso, que em muitos momentos quando eu tinha depressão, eu descontava muito isso na comida. Então, em muitos momentos eu ainda pensava, tipo assim, já tô gorda mesmo, chutava o balde, e ali eu ia e comia uma caixa de chocolate de uma vez. Então, eu acho que entra muito nessa parte também, né? Porque aí que você já tá mais depressiva, porque você não tá insatisfeita com o seu corpo. Aí você cria uma ansiedade ainda maior, vai lá e come. Então, eu acho que é muito relacionado a isso. Exatamente, também. porque muitas vezes reflete a falta de habilidade, sim, de você se regrar, de você se controlar, mas muitas das vezes as pessoas elas batem na porta de que é só alimentação, de que é só o exercício e não sabe que por trás disso pode ter uma ansiedade, pode ter um estresse, pode ter uma depressão, né? Pode ter uma compulsão alimentar e isso o terapeuta vai ajudar a identificar e mudar essas respostas, né? E o que nós falamos também de pensamento sabotador. O que é o pensamento sabotador? A nossa mente, ela é muito criativa, ela pode ser muito criativa quando nós queremos nos sabotar, né? Exemplo disso, vou dar um exemplo, é quando você está estressado no trabalho e você se diz para você mesma, seu pensamento te leva a pensar que você pode sim tomar um pote de sorvete porque você merece, porque você chegou estressado do trabalho. Tipo, hoje tô puto, posso descontar nisso daqui porque hoje aconteceu isso. Exatamente. E aí você se dá com angústia e com essa frustração dessa maneira. E aí o seu cérebro ele não te leva a pensar que você pode sim resolver essa situação de uma outra maneira sem levar na comida. Quantas vezes eu cheguei aqui e falava, eu acho que dessa vez não vai, não sei o que tem. E geralmente a gente falava, vamos colocar na balança, ver qual o significado disso pra você, se vale a pena, se não vale. Então realmente fez muita diferença para poder chegar lá, coisas que até hoje me ajudam bastante. Outra coisa que é muito importante é que as pessoas pensam, eu vou começar o processo de emagrecimento e vou deixar levar. Gente, para tudo que você vai fazer nas áreas da sua vida, você planeja. Se você quer viajar, você vai planejar.
Se você quer estudar, você vai planejar. O emagrecimento é planejamento. Você tem que seguir, fazer um plano e aprender a segui-lo, a cumprir com aquele plano, a se automonitorar. Isso serve para o emagrecimento, não é uma coisa avulsa, né? E é uma coisa que também vem ansiedade, porque o que acontece? Todo mundo quer tudo para ontem. Quantas pessoas chegam pra gente e falam assim, eu quero emagrecer 15 quilos em 4 meses porque eu tenho um casamento para ir. Então, assim, a pessoa não pensa que tudo tem um processo, são várias etapas. E, às vezes, por ver que aquilo ali tá demorando, muita gente se perde no meio do caminho. Então, eu acho que também entra muito nessa parte. Exatamente. Né? As pessoas, elas se focam, né? Algumas pessoas, elas se focam na velocidade da mudança e não na direção da mudança. Né? Você tem que aprender, a sua mente, nós temos que virar essa chavinha no cérebro para nós conseguirmos, para não se perder no meio do caminho, né? Você cair, ok, mas volte à trilha, né? E isso está na direção da sua mudança, não na velocidade de alcançar a mudança. Isso é consequência. Mudar o hábito de vida, mudar o seu hábito alimentar, mudar, porque mudar dói, mudar é dolorido. Você sai da sua zona de conforto, né, para você fazer algo que você não fazia. Isso já gera um incômodo na gente, né? E que pode nos fazer desistir. Mas a questão é, foque na direção. Se você tá na direção, você vai conseguir. Um dia você vai chegar lá, né? Pode demorar, mas você vai chegar lá. Exatamente. Porque muita gente acha assim, vai começar esse processo e vai ter que todas as horas, todos os momentos, e quando alguém cai, porque isso é normal e talvez esse equilíbrio seja o ideal para a pessoa conseguir continuar nesse caminho, aí desespera. Acho que ali acabou tudo, não vou continuar. Então eu até fiz um vídeo assim para poder explicar um pouquinho disso. Você, como psicólogo, pode explicar um pouquinho melhor. Sim, as recaídas acontecem por isso, né? Que eu falei aqui. As pessoas elas querem velocidade da mudança, elas não querem esforço, ou às vezes há algum problema por trás mesmo, né? Tem uma pergunta que eu sempre faço que é: por que é difícil emagrecer? O que tem norteado as suas atitudes? Sabe, é algo no passado, ou é algo no trabalho, ou é algo com outra área da sua vida, que às vezes pode estar impedindo você a conquistar esse emagrecimento, a alcançar esse objetivo. Então, ao invés de julgar, vamos procurar identificar o que é, qual que é a causa. Né? Existem muitas causas que refletem na habilidade do emagrecimento, que refletem nesse esforço de buscar e de querer emagrecer. Né? Então, eu falo assim, para vocês que já fizeram dietas, que já tentaram 1000 coisas, que já foram em vários nutricionistas e personal e academias, não desista, sabe? Porque o problema pode estar em outras coisas. Eles podem estar a fundo aí, onde tem que ser tratado, identificado, para tentar resolver essa situação e para você conseguir sim ter um emagrecimento saudável e efetivo. Só assim um detalhe, que eu não sei se tem a ver com o que você tinha falado, sobre comer também é social. Porque assim, tem muita gente que vão marcar de sair, comer. Então, acho que você pode dar uma jogadinha nisso, acho que esse é um pontinho legal. Porque o povo acha assim, a Lana é fisiculturista, faz dieta, não tem vida social. E eu não acho que é tão assim. Então, Alana, comer é um ato social sim, é um ato físico, mas é um ato social. Um exemplo disso é que muitas pessoas elas têm, às vezes, vergonha, né, de sair, de estar em sociedade, porque não vai comer as mesmas coisas que aquelas pessoas. E o que aquelas pessoas vão pensar? Gente, quando você está num processo de emagrecimento e se você está fazendo um comportamento que é assertivo para você, você não tem que importar com o que o outro vai pensar. O comportamento é assertivo? Então, qual é o problema? Né? Você tá ali para você ser julgada, para você ser discriminada, ou você quer levar a sério o seu emagrecimento? Você tem que impor para você que isso é um valor na sua vida. Tudo que nós agregamos valores, a gente faz aquilo e deixa aquilo em primeiro lugar. Né? Claro que nós temos outras coisas para nos preocupar, para fazer, mas quando atribui valor, é diferente. Você busca, você quer, e você pode estar sim num social com pessoas, você pode estar em restaurantes, você pode estar em lanchonetes, sim, dentro do seu processo de emagrecimento. Você só não vai pedir as mesmas coisas, mas os papos podem ser os mesmos, né? E quem está te recriminando é essa pessoa que não está entendendo o seu processo,
sabe? Às vezes ela também não precisa nem entender, é você que tem que se impor, é você que tem que se conscientizar de que você não pode comer aquilo que a pessoa está comendo. Eu lembro de quando a gente começou nossos processos com a terapia, coisa que eu conversava muito com você é que meu corpo estava mudando e quando as pessoas me viam na rua, me viam magras, que elas me criticavam, por que você tá tão magra? E às vezes quando eu saía e levava aquela minha bolsa térmica, aquelas marmitas que a gente fala, tanto que as pessoas criticam. Mas depois, e eu sabia o porquê que eu estava fazendo aquilo, falei assim, eu tenho o meu objetivo. Porém, é igual você falou, a gente fica com vergonha, mas depois com o passar do tempo você vai aceitando tanto aquilo, que a pessoa vem falar as coisas com você, é como se entrasse no ouvido e saísse no outro, porque você tá em paz com você. É muito pior que se você estiver ali, não, vou forçar para comer aqui, porque o fulano tá comendo, então eu vou ter que comer também. Você chega em casa, você não suporta a sua consciência. Fala, pra que eu fui fazer aquilo? Então, assim, é o que você falou, a gente pode ter o mesmo papo, pode ter as mesmas companhias, porém só alguns hábitos que vão ser encaixados. Exatamente. E saber também que aquela pessoa que está junto com você, ela tem as suas prioridades também, né? Essa do emagrecimento é a sua prioridade. As dos outros são outras prioridades, ou também são as mesmas prioridades, nós não sabemos. Críticas, nós lidamos com críticas em todas as áreas da nossa vida, né? Então nós temos que saber aquilo que é funcional para nós, aquele comportamento que está sendo assertivo na nossa vida, né? Buscar sempre não ir em supermercado com fome, isso é algo, né? Isso é social também, porque aí você vai evitar certas prateleiras. Isso é coisas que a mente é programada. E a nossa mente, ela pode sim ser programada para acertar, para coisas assertivas, para o emagrecimento. É desses detalhes que depois você vai conseguir fazer isso com muita facilidade. No começo pode ser até cômodo, difícil, mas é hábito. E hábito pode ser mudado, né? É só a prática do hábito ser alcançada para que você depois consiga fazer as coisas naturalmente, às vezes até sem sofrimento. Isso eu posso falar que eu passo isso na pele, passei e hoje pra mim é normal. Tudo que acontece em relação à dieta, disciplina, não é tão difícil ser disciplinado, depois se torna um hábito, você não consegue ficar sem fazer isso. Na minha opinião, a gente tem que colocar, quando você tem essa prioridade, eu acho que hoje, por exemplo, a minha dieta e estar na academia, para mim é igual tomar banho, escovar dente, é uma coisa que faz parte da minha rotina. Não existe um dia da Alana sem isso, entendeu? É tudo programado, é o que você falou, é o planejamento. Então eu acho que a minha dica para vocês, que o que a Fran falou é isso. Se programem, se planejem e se aceitem, esqueçam as críticas. E acho que se todo mundo levar nessa linha aí, vai ser muito mais feliz e vai conseguir alcançar seu objetivo, não é? Exatamente, gente. Então é isso, eu acho que nós conseguimos passar um pouquinho de como que a terapia cognitiva pode ajudar você no seu processo de emagrecimento. Se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho, eu atendo aqui na Metabolic e 33210052 vou fazer um merchan. E não desista, se é algo que você agregou valor, se é um objetivo na sua vida alcançar, não desista. Podem ter causas que você desconhece e que pode estar levando você a não estar emagrecendo da maneira que você gostaria. Então, gente, eu quero agradecer a Fran pela entrevista e quero colocar também o Instagram dela aqui para poder vocês acompanharem, que ela também dá muita dica no Instagram dela. E espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, dá um like e é isso. Beijo, fica com Deus. Gente, e se vocês tiverem alguma outra dúvida, algum outro assunto para ser abordado sobre a área da psicologia, que eu acho que é uma área muito bacana e que gera muita dúvida, que a Fran não é especializada só no emagrecimento, ela é psicóloga, então vocês comentem aí embaixo que a gente vai atrás, busca mais informação, a Fran volta e é isso. Espero esclarecer todas as dúvidas e é o que eu falei no primeiro vídeo, a intenção do nosso canal é ajudar. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, tô aí, tá? Beijo!